Eu tenho assim lembranças da minha mãe no tanque, né? Falando que ia lavar aquela trouxa de roupa, que depois com aquele dinheiro ia comprar um livro. A minha grande dificuldade na política, às vezes, eles não acreditavam em mim porque eu sempre fui pobre. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu acho que o mal que se tem na política é que tem pessoas que falam: eu não vou entrar porque em política só tem ladrão, só tem isso, tal. Os políticos desonestos adoram que o povo pensa isso, porque eles continuam no poder. Mas cada pessoa de bem que entra na política é menos um canalha, né? Capixaba, nasci no interior do Espírito Santo, na época interior de Colatina. Depois que eu fui para a cidade, com 1 ano e meio mais ou menos, segundo a minha mãe, né? Tenho 12 irmãos, meu pai era agricultor, depois virou caminhoneiro, e minha mãe era dona de casa e ao mesmo tempo fazia tudo, lavava roupa, costurava, trabalhava para os outros e a gente sempre ajudando. Então foi uma família assim que a gente teve muita dificuldade. A gente, inclusive, assim, nós não passamos fome, mas assim, nós tínhamos o básico com muita dificuldade. Mas eu tenho muito orgulho que uma coisa nunca nos faltou, que foi lápis e caderno, porque meu pai e minha mãe, mesmo semi-analfabetos, eles sempre acreditavam que nós tínhamos que estudar com dificuldade. Eu tenho assim lembranças da minha mãe no tanque, né? Falando que ia lavar aquela trouxa de roupa, que depois com aquele dinheiro ia comprar um livro, que às vezes o professor pedia essas coisas. Aos 13 anos, né, teve um comício lá perto da minha cidade, do meu bairro que eu morava. Pra você ter uma ideia, eu de calção, camisa descalço, fui para esse comício, estava brincando, né? Lá começaram, antigamente era tipo showmícios, levava atrações e brincavam com as crianças, né? Faziam perguntas, dava prêmio. Aí uma hora falaram que ia dar uma escova de dente lá, quem acertasse a tal pergunta. Eu pulei e fui pro palanque, né? Só para você ter uma ideia, o comício só tinha 2 candidatos a prefeito. Esse era o comício do Paulo. Eu mesmo, na minha casa, nós éramos todo mundo adversário dele, mas eu estava lá. Aí fizeram a pergunta, o nome de uma rua, eu acertei, ganhei uma escova de dente Tec azul clarinha, que eu não esqueço até hoje. E no final, o animador lá me perguntou quem que ia ser o prefeito de Colatina. Eu peguei e falei, no comício do Paulo, eu falei, vai ser Ciro Teobaldo. Joguei o microfone e desci correndo. Criança não mente, né? Então aquilo causou era muito polarizado uma eleição na cidade, causou um comentário danado. Quando eu cheguei em casa de manhã, no outro dia no colégio, o professor já sabia, os alunos, quem era contra me criticava, quem era a favor do candidato. Foi aí onde os candidatos foram, né, pedir minha mãe que se eu pudesse acompanhar, porque eu falava bem, não sei o quê, e foi meio dificuldade e fui. E eu me lembro que aos 13 anos de idade, quando me deram o microfone, eu falei que eu não era candidato, muito menos eleitor, e que se Deus quiser, eu tinha fé em Deus que um dia quem ia ser o prefeito de Colatina ia ser eu. Com 15 anos, meu primeiro emprego, eu deixei de estudar de dia, passei a estudar à noite e trabalhava como faxineiro de um cartório, né? E trabalhei nesse cartório de faxineiro, eu passei a ser atendente de balcão, eu trabalhei nele até aos 20 anos de idade. Aí depois eu fiz a faculdade, sou formado em Direito, e depois eu fiz vestibular de História, mas só fiz 1 ano de História. E fui trabalhando, eu fui assim, ao mesmo tempo que eu tinha um mini comércio, né, eu comecei a promover, porque eu sempre queria para a minha cidade o que eu via. E uma das coisas que eu sentia que na minha cidade não tinha era lazer, não tinha cultura. Então eu comecei, eles me chamavam até de mecena na cidade.
porque para você ter uma ideia, há 30 anos atrás eu levava shows da Rede Globo, assim, com artistas, peças de teatro. Uma coisa que eu comecei a destacar na minha cidade é que eu via Natal na televisão nas outras cidades decorada, tinha data, e Colatina não era nada, era tudo, só falava no Natal, não tinha um pedacinho de pano vermelho. Aí por iniciativa própria, isso eu com o quê? 18, 19, 20 anos, eu fazia vaquinha, comecei a arrumar. Hoje, todo mundo fica esperando a decoração da cidade, porque os prefeitos não faziam. Depois que eu entrei, comecei a fazer decoração maiores ainda. Então, hoje, não tem como a cidade passar sem isso. A minha grande dificuldade na política, às vezes, eles não acreditavam em mim porque eu sempre fui pobre. Eu não tenho vergonha de dizer isso. E a primeira pergunta, assim, que até hoje, quando eu disse que eu queria ser candidato, fui questionado mesmo, mas você tem dinheiro para fazer campanha? E eu respondi, mas precisa? Eu não quero comprar voto. Para fazer a propagandinha a gente dá um jeito. E foi assim minha campanha de vereador, fui vereador 4 vezes. Depois, 2016, foi assim, tão difícil também que eu consegui registrar minha candidatura, 2 minutos para encerrar o prazo da Justiça Eleitoral, não tinha chapa de vereadores, comecei a chamar amigos e tal, tanto é que eu ganhei as eleições, eu dei voto para a legenda do meu partido e eu não fiz um vereador. Os que perderam fizeram 4, 5 vereadores, eu ganhei as eleições com 5.000 votos de diferença do segundo colocado. Você vê como a minha campanha era tão simples. Como era a minha campanha? Essa que eu cheguei aqui agora, com a mochila nas costas, com a propaganda. Aí eu pedia para você analisar em ponto de ônibus. Eu lembrava daqueles garotos que entram dentro do ônibus, bala, né? Eu falava, gente, para quem não me conhece, eu sou o Serginho Meneghelli. Aí já olhar para o motorista, não vinha entregando. Por que eu fazia esse tipo de propaganda? Sabendo que eu distribuindo dentro dos ônibus, eles iam levar para casa, iam levar para bairro, essas coisas. E foi aonde a gente conseguiu, né? Que foi uma grande surpresa a minha eleição. Eu era tido como pangaré, a zebra ganhou as eleições. Primeiro, que o grande mal dos políticos, principalmente no Brasil, é mudar o DNA. Né? Na eleição uma coisa, depois muda outra. E eu não, eu nunca mudei meu gesto de ser, meu jeito de ser. Tanto é que, por exemplo, em 2018, né, Lara? Eu fui convidado para fazer, foi a primeira palestra que eles falam que é palestra, eu falo bate-papo, foi no auditório da Faculdade de Direito em Harvard. Eu achei que era até, inclusive Lara era assessora do meu gabinete, eu pedi para ver se não era um trote que estava fazendo comigo, né? E para você ter uma ideia, segundo o pessoal lá, foi o primeiro palestrante que entrou lá de All-Star, calça jeans e camisa de meia. E tanto é que no final do meu mandato, dia 2 de dezembro, vocês podem conferir nas minhas redes sociais, eu estava em casa uma semana antes, o telefone toca que o presidente da República queria falar comigo. Eu falei, Roberto Carlos não está não, brincando, né? Porque um prefeito do interior, lá do Espírito Santo, um presidente da República, quando fui ver, depois era verdade. E eu fui lá, né? Todo mundo chegou lá, o cara assim, vê se vai com um terno bonito, não sei o quê. Fui desse jeito e fiz o Bolsonaro, tá no vídeo, vesti a camisa Eu Amo Colatina. Ou seja, eu acho que o mal que se tem na política, que tem pessoas que falam, eu não vou entrar porque em política só tem ladrão, só tem isso, tal. Os políticos desonestos adoram que o povo pensa isso, porque eles continuam no poder. Mas cada pessoa de bem que entra na política é menos um canalha nela. Então é isso que eu sempre tive, a essência, porque você pode fazer a diferença em qualquer meio que você está. Basta você querer. E eu sempre tive um princípio que a gente nunca deve mudar, nunca deve negar as minhas origens. Tanto é que hoje uma grande economia que eu faço, né, teve um aniversário, eu ganhei 36 camisas, eu saí distribuindo, porque eu só gosto de usar isso. O básico, entendeu? E então, o meu tipo de vida é esse, de não mudar. Não importa, mas você vai ser senador agora, você é senador, eu vou ter dificuldade, porque eu vou estar no meio de almofadinhas, mas eu quero ir lá para fazer diferença, para mudar, porque eu acho o Senado brasileiro, ele não representa o povo, ele está muito aquém
Né? E se o povo está de chinelo, se o povo está de calça e camiseta, por que eles têm que estar lá bonitinho para dizer que é mais do que nós? Por exemplo, aquele canteiro me incomodava e eu não tinha nem como fazer licitação, não tinha dinheiro. Aí tinha um IFES, que é o Instituto lá Federal do Espírito Santo, muitas mudas de planta, fui lá e pedi. Chamei um amigo, me ajudou. Aí aquilo, quando eu cheguei em casa, eu só via redes sociais. Já tinha gente de outros estados mandando o meu vídeo. Aí, quer dizer, na segundo mutirão que eu fui pro segundo, já tinha mais gente. Isso fez a diferença. Isso foi fazendo, eu mostrando que não precisava só de dinheiro, só de coisa. Porque eu botando a mão na massa, eu indo para a rua, eu estava me igualando ao gari. Tanto é que o meu mandato todinho, a mesma roupa que servia o porteiro, né, que era uma camisa polo azul com o brasão da cidade aqui, é que eu trabalhava. Quando eu não estava com essa Eu Amo Colatina, eu estava com o uniforme deles, porque eu sempre falei para eles que a prefeitura era uma empresa, que eu apenas estava capitaneando, mas eu não passava de um empregado, porque o mesmo salário que pagava o mesmo dinheiro que pagava o gari, pagava o professor, o médico do município, era o dinheiro que o prefeito também recebia. E eu tinha a obrigação, né, de gerenciar e de saber usar esse dinheiro, porque qual era a diferença? Eu estava com a caneta na mão. Então foi aonde que eu comecei a passar a igualdade para ele. Olha, eu acho que o ser patriota, que eu digo, né, dizer que eu tenho aquela paixão, que eu vejo tanto patriota alienados aí. Ser patriota é você, que eu falo, é exercer a cidadania. Você catar um lixinho no chão, você lá fazer uma coisa que, sabe, para a sua cidade, que não é obrigação. Isso é ser patriota. O verdadeiro patriotismo, eu acho que está no amor da pessoa para com a sua comunidade. Porque eu moro no Brasil? Moro. Eu moro no Espírito Santo? Moro. Mas eu vivo mesmo na minha cidade. Então, eu fazendo a minha parte na minha cidade, eu já estou ajudando o meu país. Hoje eu diria que eu sou uma pessoa assim, como se diz, é o que o Raul Seixas dizia, eu fui um maluco beleza. Eu não fui uma pessoa convencional, também não fui uma pessoa normal, mas também não fui aquela Maria vai com as outras. Eu não fui uma mãe, como se diz, lá a gente costuma dizer assim, não quero ficar, mamãe, eu vou à missa, não, todo certinho, arrumadinho. Eu fui criado assim, como gente, livre, espontâneo, conhecia as dificuldades, conhecia os prazeres, assim, as surpresas que a gente via na vida, a esperança, sabe? Então, eu acho assim que dizem que Deus dá a gente aquilo que a gente merece, nada mais, nada menos. Mas eu acho que tem hora que ele errou, eu acho que ele me deu mais um pouco, porque eu consigo coisas hoje, consegui coisas que eu nunca imaginei que um dia eu fosse ter oportunidade de vivenciar. Eu acho que o ano de 2022 é um ano pós-pandemia, é um ano de reflexão. Nós que sobrevivemos já somos vitoriosos. É um ano que nós vamos ter uma oportunidade agora de decidir novamente o destino político. Nós temos que ter essa consciência, principalmente, como eu repito essa palavra, que eu amo, empatia, porque se tem empatia, eu estou me colocando no lugar do João Vitor, no seu lugar, no lugar dela, da Lara, de todos. Eu estou querendo para mim, para vocês, o que eu quero para mim. E não estou querendo para mim, eu não estou querendo para vocês o que eu não quero para mim. Então, por exemplo, essa última pergunta eu falo, é um momento importante, é a eleição que a gente tem que parar. E outra coisa, não ter paixão em política. Paixão se tem pelo amor da gente, se tem pelos irmãos, até pelos amigos, pelo time de futebol. Política, a razão tem que prevalecer, porque paixão em política torna a política desonesta.